livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que significa Pai. Amém, graças a Deus pela sua palavra. Gente, a receita de hoje é pão de abóbora. Você já comeu? Já fez? Então vamos fazer hoje. Eu vou usar, gente, essa abóbora aqui, moranga, mas a ideal mesmo é aquela abóbora madura de pescoço. Como eu não encontrei, eu vou usar essa mesma. Você pode usar até a abóbora cabotiá, desde que esteja madura, para dar cor ao nosso pão. Mas faça com a abóbora que você tiver em casa aí. Primeiramente, eu tenho 300 gramas de abóbora picada e cozida. A minha eu cozinhei por 5 minutos no micro-ondas com uma tampa. Pese antes de cozinhar as 300 gramas. Nilza, mas como que eu vou saber que é 300 gramas? 2 xícaras bem cheias de 240 ml. Esse copo medidor, ó, até aqui uma xícara, aqui é 2. Enche até aqui de abóbora picada, você vai ter 300 gramas. Então, você pode cozinhar na panelinha no fogão também. É só colocar pouquinha água no fundo, abafar e sempre olhando. Amoleceu, está pronta. Não deixa cobrir com água não, porque ó, mesmo no micro-ondas, olha, tem uma aguinha aqui no fundo, estão vendo? Aqui, ó. Ela solta muita água, a abóbora. Pode cozinhar no vapor, você escolhe o jeito que vai cozinhar a sua abóbora. Então, 300 gramas de abóbora eu vou colocar nesse copo do liquidificador. Não deixa cair essa água aqui dentro, porque a massa do pão fica muito mole e tem que ficar acrescentando cada vez mais farinha. 150 ml de leite. É um pão muito fácil, gente. Uma colher bem cheia de manteiga ou margarina. Um ovo. Um ovo médio, não precisa ser grande não. 2 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de chá de sal. Se você quiser um pouquinho mais salgado, coloca 1 colher de sobremesa de sal. Mas essa quantidade para mim já tá bom. E baunilha, mais ou menos 1 colher de chá. Vou dar uma espirrada aqui. A baunilha para ficar um pão mais cheiroso, perfumado. Se você não quer pôr, não coloca, porque não é obrigatório. Vou bater tudo isso aqui no liquidificador. Depois de batido, vou adicionar nesta bacia, gente, 4 xícaras de 240 ml de farinha de trigo. Mas é melhor você retirar um pouquinho assim, ó. Nunca, quando for fazer pão, nunca coloque toda a farinha que pede na receita. Porque tem farinha que é mais úmida e tem farinha que é mais seca. São 4 xícaras. Adicionar um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco, né? Para pão. E vou misturar. Vou adicionar a mistura batida. E vou misturar tudo muito bem. Vejam, a massa está bem mole, eu posso adicionar o restante da farinha tranquilamente, que não vai ter nenhum problema. Agora tem que amassar com as mãos. Prontinho, gente, amassei com as mãos e a massa continua assim, ó, bem grudenta. É agora que você tem que ter reservado pelo menos 1 xícara de farinha a mais para você ir adicionando aos poucos. É o que eu disse, cada abóbora reage de um jeito. Tem abóbora que tem muita água mesmo e outras são mais secas. Eu estou usando essa moranga, mas a ideal é aquela de pescoço, gente. Ela é bem mais escura, quando ela está bem madura mesmo, seu pão vai ficar bem bonito mesmo. Mas tem gente que faz até com a cabotiá, fica bonito também o pão e delicioso. Vejam, ó. Vou adicionar farinha até esse aqui, ó, soltar da vasilha.
Depois eu falo quanto que eu usei, ó. Nem meia xícara não foi ainda. Eu adicionei mais um pouquinho, no total foi só mais meia xícara que eu usei. Não pode pôr muita farinha, senão fica um pão muito seco, olha. Ele está soltando da bacia, mas se eu mexer muito aqui, ela vai grudar de novo. Um segredinho é usar um pouquinho de óleo na bacia. Eu vou terminar de sovar aqui, ó, nesse tapete de silicone, que é muito bom também, que não gruda nada. Ele é próprio para massa, mas na mão vai grudar um pouquinho. E não vai ficar adicionando farinha não, tá? Sove por 10 minutos. Qualquer coisa vocês podem colocar um pouquinho de óleo, se estiver grudando muito. Um pouquinho, espalha assim, ó. Passa na mão e vai sovando. Depois de 10 minutos, vou passar um pouquinho de óleo aqui na bacia. Nós vamos colocar ela para fermentar, até ela dobrar de volume. Como ela é meio grudentinha, a gente coloca assim, ó. Cobre com pano, deixa no forno desligado até dobrar de volume. Gente, 40 minutos depois já dobrou de tamanho a nossa massa, vejam só. É só dar uma amassadinha e abrir. Não precisa abrir com perfeição não, tá, gente? Vai enrolando assim, ó. O tamanho da forma, eu vou colocar nessa forma. Vocês podem colocar em assadeira normal, no formato que vocês quiserem. Agora é só deixar crescer novamente. Antes de crescer, eu vou fazer uns cortes para ele ficar no formato assim. É só fazer uns cortes assim, ó, meio fundo, tá vendo, gente? A massa é bem delicada mesmo. Uma faca bem amolada. Só para ele ficar com charme. Ó. Prontinho. Leve para crescer novamente. Uns 20 minutos agora. Fiz duas massas, gente, para mostrar para vocês que tem outras formas de fazer. Eu dividi a mesma quantidade da massa, eu dividi ao meio, ao mesmo pão. Olha, eu abri aqui metade da massa. E vou rechear com 50 gramas de coco ralado, fresco, misturado com açúcar. E o outro eu vou enrolar normalmente, sem recheio. É só enrolar assim, ó. Minha mão tá grudando. Essa massa é grudentinha mesmo, tá, gente? Dá uns beliscões assim, ó. Fecha tudo os lados. Emenda virada para baixo. O outro eu vou abrir e enrolar sem recheio. Pode rechear com doce de abóbora, com o que você quiser. O restante da abóbora, gente, cozinhei na água para comer com leite. Quem já comeu abóbora com leite aí, gente? Pessoal do interior, ó, coloca leite assim, açúcar. E é isso que eu comia, ó, no interior lá na minha infância, abóbora moranga com leite. É uma delícia, mistura bem. Servidos? Prontinho, gente, vejam que lindos ficaram. Cresceram, né, 20 minutos, depois levei para assar por 45 minutos. O que eu coloquei açúcar,
ele ficou assim, ó. Ele vazou um pouquinho, né, o caramelo do açúcar, mas tudo lindo. Olha a casquinha crocante. As formas, gente, eu untei com óleo, tá? E tem que desenformar assim que tirar do forno para não suar e grudar, né? Pegar umidade. Vejam que maravilha. O que recheei com coco. Esse é o pão que eu assei, né? Na forma. Tá quente, ó, gente. A massa rasga. Maravilhosa a massa, ó. Maravilhoso, perfeição. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo. Tchau!